Sexta-feira, 15 de maio de 26, 16 horas. Aqui em Itajaí, Santa Catarina, chuva, cara, chuva. O dia inteiro assim, ó. O dia inteiro assim, chuva, chuva, chuva. Deu uma que outra pausa e eu vou contar que tem uns 2 dias aí eu postei um vídeo falando de situações que eu chego a pegar fatos antigos, coisas que já estão até lá no passado e trago à memória, tento trazer até aquele sentimento novamente para criar uma situação mental de eu conseguir encarar o hoje, o dia de hoje. E o hoje que eu digo é o agora. E hoje, 15 de maio, a data de 15 de maio, hoje, com essa chuva que estava aí, eu precisando sair, cara, como é que eu vou sair de moto, trabalhar em aplicativo com essa chuva? Mas chega a me dar um desespero ficar em casa. É a casa que eu alugo quartos e tal. Tem 2 caras lá, um tá saindo de manhã para trabalhar, eu não tô vendo. O outro ainda tava lá dormindo e tal. E eu pensando, né, cara, ficar em casa me dá E outra, as contas, né? Eu tô com as contas tudo chegando, tudo atrasado, tudo dependendo de dinheiro. E eu sabendo que eu tô em casa parado, me dá um desespero, sabe? Daí eu nessa busca de situações mentais que eu vou inventando e situações que eu vou criando para enfrentar o dia a dia, eu pensei, cara, eu tenho que transar com uma mulher. Eu vou transar com uma mulher porque eu vou ter um motivo para sair. Já teve momentos na minha vida que o sexo ainda foi o que me salvou. Foi a única coisa que eu disse, cara, eu não tenho mais interesse por nada, eu não gosto de mais nada, eu não quero mais nada. Mas ainda tinha alguma coisa no mental que me dizia, cara, vai lá e agarra uma mulher bonita, uma mulher gostosa, uma mulher que tu goste de transar, né? E nessas horas até é difícil, porque a tua cabeça não tá legal, tu não tá legal, né? Mas eu botei na cabeça que o único jeito, com essa chuva, com esse tempo, com esse clima, eu disse, cara, vai, pelo menos cria uma ideia mental, porque daí tu vai almoçar, senão eu já não almoço, então eu digo, vai lá, busca um lugar para te almoçar e tal, né? Aproveita e vai almoçar. Então, criando esse tipo de... Uma mulher aqui queria chegar num carro, mas a mulher chegou toda atravessada, nem ela acho que sabe que carro ela tem que ir. Mas assim, ó, daí eu digo, cara, cria uma situação mental para te sair, pelo menos para te almoçar e tal, né? E daí eu comecei, ultimamente, já tem tempo, eu olho só um site de garotas de programa e tal, porque pelo menos é um site que te dá um pouco mais de confiança. As mulheres, pelo menos a maioria, tem um vídeo, tem foto, tem ali onde uma galeria de fotos e vídeos e tal, e tu consegue trocar uma ideia com elas pelo WhatsApp e tal, de cara. E eu fui olhando lá o site e primeiro eu fui para Navegantes, que é aqui do lado, né? Eu digo, cara, eu vou ali na cidade de Navegantes,
É rapidinho, só atravessa o ferry boat ali, é 5 minutos. Às vezes é mais fácil do que chegar em algum lugar aqui dentro da própria cidade de Itajaí. Eu digo, cara, eu vou pegar uma guria lá em Navegantes. Fiz contatos no site e tal. Daí a única que ainda me respondeu, demorou para responder. E eu já tinha achado uma que eu já tinha saído aqui em Itajaí. Eu tinha perdido assim o contato dela, não perdido, estava perdido no sentido de eu nem lembrava mais que contato era e tal. Estava ali pelo WhatsApp, mas não sabia mais onde é que estava. Daí eu vi a foto, eu vi uma foto dela que nem mostra rosto nem nada, mostra só uma parte do corpo e tal. Mas ela tem uma tatuagem e ela sempre compartilha aquela foto e tal. Eu disse, cara, aquela lá. Me lembrei, eu digo, é essa aqui, é aquela lá que eu já saí com ela e tal. Daí comecei a trocar mensagem com ela. E ela, não, tá, tudo bem, continuo aqui em Itajaí. Daí ela tá no outro endereço e tal. E a gente começou a trocar ideia e tal. E eu disse, cara, tu saiu de casa só para fazer programa e depois eu queria trabalhar. Mas olha a chuva, né? Com essa chuva aí eu digo, cara, trabalhar esquece, né? Não tem, eu trabalho com passageiro, né, e tal. Ó, olha o jeito que tá aí, ó, cara, sabe? Água, sabe? Daí eu digo, cara, esquece, eu não vou trabalhar. Mas eu me xingando, eu digo, cara, tu saiu só pra transar, o motivo era transar, o motivo era a única coisa que te botou na rua. E eu almocei, eu fui no restaurantezinho lá onde eu almoço e tal. Eu digo, cara, agora vai transar. E daí no final da história eu troquei toda a ideia com essa garota e tal. E só que daí assim, quando eu vi que... E assim, ó, a primeira vez com ela foi bacana, foi uma transa bacana. A segunda vez, já fazia um tempo, já não foi tão bacana. A segunda vez, sabe, é coisa de clima, o clima, sei lá, não estava bom, a transa não foi tão bacana. Mas valeu, tá valendo. Porque é uma garota de programa que faz as tais de rapidinha, né? As tais de rapidinha, tu chega lá, ela já tá praticamente nua, tu pega, tira a roupa, pá. É jogo rápido, é rapidinho, o nome já diz. E o valor é um valor bem mais acessível, né? E como eu também já não achava ela, aquela gata, não seria a gata aquela que eu queria transar, né? Eu pensava assim, tá, vou nessas rapidinhas aí, né? E daí hoje eu troquei toda a ideia com ela. Ela me falou que estava em endereço novo e tal, mas está aqui em Itajaí e tal. E daí no final, quando eu perguntei o valor, ela me jogou o valor lá pra cima, sabe? Daí no meio das conversas eu puxei aquela história, né? Eu digo, as rapidinhas, tu não faz mais a rapidinha. E daí hoje o que ela considera valor de rapidinha já é um valor alto, sabe? Daí eu pensei, cara, com essa chuva, com esse tempo, já não é a ideia que eu programei quando eu estava em casa e eu disse que eu ia sair porque eu precisava pelo menos sair e transar com uma guria, sabe? Daí eu sei que até há pouco eu estou aqui no estacionamento de um supermercado onde eu encostei por causa da chuva e tal. E eu ainda, né, estava naquela vou, não vou. E eu pensei, cara, se é para pagar esse valor, talvez não esse valor, mas um pouco mais. E daí eu vou escolher uma gata, realmente uma gata que me dê aquela vontade de eu bater o olho e dizer, essa gata aí eu queria transar, sabe? Tá. Desisti e com ela também assim, tava só na conversa, não tinha nada marcado e tal.
Daí eu ainda perguntei, ó, tem garagem coberta aí e tal, para mim encostar a moto? Não, não tem garagem coberta e tal. Por um lado eu até gostei, que eu digo, fica mais ou menos como se, né, a minha falta de vontade foi pela falta de garagem coberta. E eu já tinha falado antes para ela que eu estava no centro aqui e a chuva estava forte, estava mesmo e tal, né? Tá ainda, né? Então tudo corrobora para eu não ir lá transar. Daí eu pensei, cara, eu vou para casa, né? Eu ia pegar aqui, depois eu vou pegar ali um refrigerante, um iogurte aqui dentro do supermercado. E eu pensei, cara, vai para casa, descansa, e daí se tu vai fazer aí uma saída com uma outra garota, já começa a estudar então e começa a procurar e tal, porque não é fácil, tu, mesmo com centenas de garotas de programa aí. E eu já olhei as outras cidades aqui do lado, eu olhei Brusque, eu já fiz alguma coisa pro lado de Brusque e tal. É perto, mas hoje, que nem num dia de chuva, esquece, sabe? Dá 20 e poucos quilômetros, não chega a 30, a cidade de Brusque aqui. Daí, como eu olhei essas outras cidades e tal, né? Com centenas de garotas que tu bate o olho, que tu confere ali no site e tal, né? O problema, às vezes, tu bate nisso, é valores, né? Às vezes o problema, quando bate o valor, que é um valor que te interessa, tu chega naquela situação do faço, não faço. Sempre tem ali o que a garota faz e o que ela não faz. E daí quando chega faço, não faço já não te interessa, porque é naquele não faço que era o que tu queria fazer, sabe? Então, assim, ó, essa é uma da parte do vídeo que eu ia fazer agora. É só para ter um vídeo, meu canal ninguém assiste. Esse vídeo provavelmente vai ficar parado aí, ninguém vai assistir. Eu faço esses vídeos e depois eu chego em casa e eu mesmo revejo meus vídeos. Esse é um assunto. E não transei, não, né? Vamos ver para a semana aí, para o resto da semana, o que acontece. Outra história, essa semana eu ainda comentei ontem de manhã, o tal de outro detetive, deixa eu ver se isso aqui tá gravando. O tal de outro detetive que me passa os casos e tal, ele voltou na história de 2, 3 dias atrás, que ele me chamou meia-noite, eu estava dormindo, era para ir lá em Balneário Camboriú, tinha que entrar numa boate de putaria, que um cara tava com as garotas de programa lá e tal, e eu quase não gosto dessa história, né, mas não me interessava, era meia-noite, eu tava dormindo, eu tava em casa, e eu ia para lá para ver os outros agarrar as garotas, porque era uma boate muito cara, a boate mais cara de Balneário Camboriú. Cara, até eu decidir ir acordar, procurar uma roupa que eu nem tinha, porque era uma boate de um nível maior e tal. Cara, eu levei 50 minutos para chegar lá em Balneário Camboriú na boate. O cara achou ruim porque o marido da cliente lá já tinha saído da boate. Aquele lá também não comeu ninguém, porque em 40 minutos tu também não entrou na boate, chegou e transou. Só que esse detetive, daí eu já comentei aí no canal, o cara é sem noção, cara. Daí ontem ele ainda voltou nessa história. Pô, a cliente ficou chateada que tu levou 40 minutos para chegar. Eu nem respondi, deu vontade, mas a vontade era de dizer, sabe? Pô, cara, tu me chama meia-noite, eu tô dormindo. Para uma sem noção, a mulher sem noção tava na volta lá da boate com o carro dela, sabendo que o cara tava dentro da boate, que depois era para os dois me encher a paciência só porque queriam foto e vídeo. Eu digo, cara, se o cara vai dentro de uma boate de putaria, o que o cara vai fazer? Vai comprar torrada, vai tomar café? O que o cara vai fazer dentro de uma boate de putaria? Mas eu já sei que essas mulheres sem noção
e daí esse detetive sem noção também me pede, é foto, vídeo. Os caras acham que é assim, tu entrar num lugar público e ficar com um celular, mesmo que seja celular, filmando, fotografando na cara das pessoas, sabe? Dá merda, dá merda. Então, até foi bom que eu cheguei lá, o cara já tinha saído da boate e não deu nada. Mas o tal do detetive voltou na história, pô, me enchendo o saco, a paciência, sabe? Pô, a mulher ficou chateada e tal, isso e aquilo, mas foi, aconteceu, fazer o quê? Eu nem respondi para não torrar a minha paciência, né? Mas ele queria me passar um trabalho. Qual era o trabalho? Lá em Itapema, um cara que fugiu com o carro de alguém lá, o chefe dele, ele pegou o carro de alguém e não quer devolver. Daí era para eu ir lá em Itapema, que hoje, talvez, eu acredito que fosse hoje, parece que era assim, no final de semana, o cara ia para o supermercado, tipo aqui, tipo onde eu tô, um mega supermercado assim e tal. O cara ia lá fazer compras e era para eu ir lá com a chave, que o dono do carro ia dar a chave, roubar o carro. Era para mim ir lá roubar o carro. Se eu dizer que o carro era do cara que é o dono do carro, que o cara que está com o carro não quer devolver, não sei qual é a história, ele também não me passa essas coisas tudo pela metade. Eu não sei se eu não ia lá roubar mesmo um carro. Só que eu digo para vocês, eu faria. Pô, me dá R$1.000, eu vou lá e roubo essa porcaria desse carro. Só que daí diz que é um carro que tem um botão, não sei se é um alarme, o que é um botão de um freio de mão que trava no painel, que eu ia ter que ir numa concessionária da marca do carro, descobrir onde é que destravava aquilo e tal. E fora esse BO, o carro era automático. Cara, eu nunca dirigi carro automático. Quando eu estava na Itália, eu trabalhei numa garagem de carros lá e isso em 1990, tá? Olha, 30 e tal anos aí, 36 anos eu acredito. Entrava carro automático lá na garagem em 1990, eu manobrava, eu lavava, eu estacionava carro e tal. Só que eu mal tinha chegado na Itália, eu não falava italiano. Eu pedi lá para o italiano me explicar como é que usava um carro automático. Eu não sei se o cara não sabia explicar. Cara, eu sei, ou por eu não entender italiano, sei lá. Cara, não deu para mim entender como é que manobrava aquelas porcarias de carro automático. Eu disse, não, cara, não vou botar a mão nesses carros automáticos. Carro automático, tu e o outro que tinha lá, eu digo, vocês estacionam, manobra. Porque nós trabalhávamos numa garagem que tinha andares, subia os carros de elevador e tal. E nós íamos lá para o 7º andar, lá em cima do prédio, e tinha só uma muretinha. Eu digo, cara, se eu me perco nos pedal dessa porcaria de carro automático, eu vou lá de cima, eu vou com um carro desses, entendeu? Então eu digo, não. E eu nunca dirigi carro automático. Daí, e outra vez o detetive já queria, numa mesma situação dessas, que eu roubasse um carro desses dentro da casa de um cara que tinha pego um carro e não tinha pago um carro. E esse era cena de filme, era para eu dar uma ré com uma SUV, derrubar um portão e sair de dentro do pátio do cara. Nós voltamos lá 2, 3 dias depois, quase que eu tomei um tiro do cara. Daí dessa vez ele disse, já deu aquela outra vez, aquele outro problema que tu não queria dirigir carro automático. Eu disse, não, cara, tô fora, eu não vou lá roubar carro em Itapema e tal. E eu disse, tem esse BO aí do tal do freio, do botão, do sei lá o que desse carro que ia ter que descobrir. E além disso o carro é automático e tal, não vou fazer essa. Esse era o outro assunto do vídeo. E agora a chuva deu uma estiada, ó. Agora eu tinha que cair fora, cara. Agora eu tinha que pegar, e já vou pegar a moto e já vou cair fora. Mas daí assim, ó, terminar o vídeo. Eu tava vendo, vocês estão sentindo, eu tô pesquisando muita coisa nessas IA. E tem IAs aí que tu começa um assunto, a própria IA do WhatsApp, da Meta essa aí do WhatsApp.
Não sei se vocês usam, eu uso essa IA, cara. Ela vai te respondendo as coisas e ela vai fazendo memória do que vai te respondendo. E se tu continua no mesmo assunto, ela continua no mesmo assunto e te dá sugestões e quer que eu te explique, quer que eu dê mais exemplos e eu bote mais não sei o que. Cara, muita evolução, tu descobre muita coisa e tal. E eu pensando da mesma maneira que toda essa tecnologia, que essas coisas estão chegando na gente, o pensamento, cara, vocês se tocaram disso? Ou a cabecinha de vocês ainda está na década de 1990, como eu estava lá atrás, ou 2000, ou na década ali de 2010, naqueles anos? Cara, a minha cabeça está mudando todo dia, cara. Até essas histórias aí que eu conto para vocês de mulheres, isso aí não mudou, isso aí sempre foi a vida inteira. Mas muitos assuntos e muitas situações, o meu dia a dia, o meu modo de pensar, de agir em relação às pessoas, às situações e ao mundo, está mudando numa velocidade assim que vocês não imaginam. Eu sinto a minha cabeça mudando. Tipo coisas assim, coisas que eu jamais faria, hoje eu faria e faria 1 milhão de vezes. Coisas que eu fazia 1 milhão de vezes, hoje eu não faria de jeito nenhum. Porque a minha cabeça está mudando, cara. O meu pensamento todo dia. E eu atribuo isso a essa mudança toda, não só tecnológica, mas essa mudança do mundo que eu vejo. Vocês estão vendo e sentindo isso? Fui!